Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua bondade não depende da nossa, não depende do nosso comportamento. O Senhor é bom por essência, por excelência. Nós te louvamos por isso. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abra os céus sobre nós nessa noite, com relação à tua palavra. Assim como foi na oração, nós vimos que os céus não estão cerrados nesse lugar. Que nós possamos fluir na tua palavra, Deus. Que nós possamos mergulhar no Senhor, extrair verdades que vão nos alimentar, que vão nos transformar, que vão nos tornar mais parecidos com o Senhor, para que nós possamos ser expressão do Senhor na terra. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para atrapalhar, para distorcer, para distrair, eu peço que o Senhor mesmo repreenda agora em nome de Jesus. Que esse ambiente seja selado, mas que acima de tudo isso, nós possamos levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo e focarmos somente na tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus. É tão gostoso falar isso. 6. A gente não sai, né? A gente saiu do 5, né? Eis que depois de quantos meses? 6? 6 meses? 6 meses. Tem mais, o Neto deve saber, tem mais ou menos uns 6 meses, não tem, Neto, que a gente está em Mateus já? Aí, 27, dá quase uns 6 meses, brincar. Teve os dias que nós paramos. É. É porque nós ainda estamos no 6, né? Que bom, parece que foi ontem, né? Queridos, nós vimos, abra sua Bíblia em Mateus 6, daqui a pouco a gente vai ler, deixa ela aberta em Mateus 6. Eu creio que todo mundo já está craque em abrir em Mateus 6. A Bíblia já deve abrir sozinha, abre em Mateus, ela abre, né? Nós vimos até aqui que Jesus coloca um novo padrão para as pessoas do reino, para os discípulos. Não é mais o padrão da multidão, não é mais o padrão do seguidor ocasional, é um padrão para quem foi chamado para seguir Jesus de perto, para quem quer um relacionamento íntimo, para quem quer realmente ser discípulo do Senhor. E nós vimos que em Mateus 5 ele trata de 2 aspectos. Ele trata do aspecto, alguns pontos da lei. Ele fala sobre a lei do divórcio, ele fala sobre a lei de você deixar passar, né, e não revidar. Ele fala a lei como lidar com o irmão. E ele fala de alguns princípios. Mas em Mateus 6, ele começa então a tratar da espiritualidade do reino. Aí não é mais questão de lei e de princípios, da espiritualidade do reino. O que é a espiritualidade do reino? É aquilo que você faz como prática de quem você é. No capítulo anterior, a gente viu que ele fala bastante da natureza do reino, que nós temos que ser pacificadores, que nós temos que ser mansos, nós temos que ser humildes de coração. Fala da nossa natureza. Depois fala um pouco da lei do reino. E agora, no capítulo 6, ele fala da espiritualidade, ou seja, a prática de tudo aquilo que você é, com aquilo que você aprendeu, demonstra a sua espiritualidade. Então, Jesus apresenta que a espiritualidade do reino, ela não é algo exterior, ela é algo interior. Não conta para ele o que você orou com as palavras bonitas que você orou, mas conta para ele o coração que você teve na hora que você orou. O que conta para ele a partir de agora não é o quanto você deu de esmola, mas é o coração que você deu quando você deu a esmola, o coração que você tinha quando você deu a esmola. Não é a quantidade de dinheiro que você deu, mas foi a sua intenção de dar. Então, em Mateus 6, Jesus continua tratando com o coração, e ele mostra que toda a capa espiritual, toda a nossa religiosidade, toda a nossa maneira de fazer as coisas, não interessa, a não ser aquilo que vem do coração. Então, ele muda tudo a nossa maneira de pensar, e ele começa a dizer o seguinte: guardai-vos, Mateus 6:1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão
junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Parte por 16, que eu falei para vocês, depois nós vamos ficar só no Pai Nosso. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, ao seu Pai em secreto, e a teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Então, nós vimos que Jesus estabelece algumas coisas, e ele fala da espiritualidade do reino em 3 coisas. Ele fala de oração, de esmola e de jejum. E todos esses princípios são regidos por motivação. Estou só recapitulando aquilo que a gente viu semana passada. E ele fala também da existência de 2 tipos de recompensa: a recompensa humana e a recompensa divina. Fala também que existe 2 momentos para a recompensa agora e a recompensa no futuro. Nós vimos que Jesus, mais uma vez, ataca a hipocrisia. Nós vimos semana passada com relação a dar esmolas. É interessante que a Bíblia tem vários versículos que falam para darmos esmola. E hoje em dia, esse princípio ele está sendo simplesmente ignorado pela igreja. Eu conheço igrejas grandes no Brasil que teriam condição de ter grandes obras sociais e eles não têm, com um pretexto muito bom, que é: nós fomos chamados para povoar o céu, não foi para alimentar ninguém na terra. A igreja foi chamada para evangelizar, não foi para alimentar ninguém, não foi para ser obra social, o governo que tem que fazer. Na verdade, nós que temos que fazer. Na verdade, isso é ferramenta da igreja. Nós vimos em Atos, quando os apóstolos receberam o poder do Espírito Santo, e eles começaram, então, a evangelizar e a pregar a palavra de Deus, a primeira preocupação deles foi: nós precisamos separar um grupo para cuidar do órfão, do pobre e das viúvas. Nós precisamos. E o tempo todo, Paulo falava assim: vocês têm que se lembrar do pobre, do órfão e da viúva. E a palavra de Deus fala muita coisa sobre esmolas. E uma das coisas interessantes, você podia achar, pastor, aí, ou o Neto no celular, tem um versículo que realmente fala que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Sabia disso? Está em Provérbios. Mas abre comigo em Provérbios 27. Peraí, não é 27. Oi. Mas tem algo também, quando a multidão está com fome, que os discípulos dizem assim: essa multidão está com fome, manda que eles vão comprar comida. Jesus olha e fala assim: deles, vocês. Vocês mesmos. Exatamente. Dar de comer a quem tem fome é obrigação da igreja. É obrigação da igreja, concordo plenamente. Abre comigo em Provérbios 21, 21 mesmo. 21. Quem dá aos pobres, a Deus empresta. Provérbios 19, 17. Está escrito, né? Alguém abriu Provérbios 21? Quer ler em voz alta, por favor? 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Amém. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido.
E Jesus fala nesse capítulo de duas coisas, dois princípios que têm o poder de abrir o céu. É as esmolas e qual o outro princípio que tem poder de abrir o céu? Que ele trata nesse capítulo? A oração. Tem um poder. E o jejum tem um poder especial, tem um mistério diante de Deus, que nós não sabemos explicar humanamente falando, mas o jejum tem o poder de chamar a atenção dos céus, de abrir os céus. Então, nesse capítulo especificamente, Deus dá uma lição muito importante para quem quer ter os céus abertos, mas nós não podemos ignorar as esmolas. E hoje a igreja tem arrumado tudo quanto é tipo de desculpa para não dar esmola. Ah, são vagabundos, entraram nas drogas porque quiseram, droga não é doença, é sem vergonhice. Tudo que você imaginar é falado hoje para dar desculpa de que não precisa dar esmola. Mas a palavra de Deus é muito direta, muito séria com relação a isso. O foco, agora passando para a aula de hoje, eu não vou voltar, porque senão nós vamos perder muito tempo. Só quero falar um pouquinho rapidinho das recompensas. Tem um momento aqui que Jesus diz que para a gente guardar de exercer a nossa justiça diante dos homens, porque dessa forma nós não teremos galardão diante do céu. A palavra de Deus diz que todos os nossos atos de justiça traz sobre nós galardão, recompensa no futuro, recompensa no reino. Todo mundo crê nisso, nós já vimos isso 300 vezes, eu não vou voltar nisso. Isso é muito importante. Eu disse semana passada que os espíritas dão um banho em nós com relação a isso, e eles dão mesmo. Nós precisamos acordar, porque isso é papel da igreja. Amém? Nós precisamos mesmo. Com relação ao galardão, obrigada, Jasmin. Há dois tipos de recompensa, a recompensa humana e a recompensa divina. E vamos dizer que o princípio é tão simples de ser entendido. Você terá a recompensa que você busca. Simples, não é? Não ficou simples? Se você busca reconhecimento dos homens, você terá só a reconhecimento dos homens. Se você busca o reconhecimento de Deus, você terá o reconhecimento de Deus. O que eu estou dizendo? Nós demos exemplo de semana passada. Imagina a Xilene falando assim, queridos, onde é que está o gasofilar sem a nota de 100 na mão dela? É porque eu não coloquei a minha oferta ainda. Diáconos, vocês já levaram o gasofilácio? Ela fez para o Senhor? Não. Aquele que vem aqui na frente colocar um envelope vazio, já falei para vocês que isso acontece muito, de dízimo. Todo mundo levantou para trazer o dízimo, ele pensa assim, bom, eu não posso ficar para trás. Pastora vai ver que eu não dei dízimo, fulano vai ver que eu não dei dízimo, ciclano. E tem aqueles que ainda falam assim, eu dou o dízimo sempre, mas eu nunca coloco o meu nome no envelope. Estou falando sério. Sério, eu já ouvi isso de muitas pessoas. Eu faço sempre, mas eu não ponho meu nome, porque eu não quero aparecer. Será que não quer aparecer? Será que é essa realmente a intenção? Você sabia que, desculpa interromper, mas você sabia que isso Pode falar. que acontece demais em muitas igrejas? Eu conheço pessoas que realmente são fiéis, mas não colocam o nome no dízimo, porque acham que aí vai estar se aparecendo alguma coisa assim, entendeu? Sim, mas aí você não procura ninguém para falar. Mas o que eu estou falando aqui é da pessoa que não coloca o nome, mas avisa que ela dá o dízimo. Porque se ela não colocou o nome, qual é a intenção? Não é ser vista, não é? Se a intenção não é ser vista, por que então avisar, olha, eu dou o dízimo, mas eu não coloco o nome? Né? Acaba mudando um pouco a motivação. E a recompensa divina, ela vem toda vez que você faz algo para o Senhor, que você não procura a recompensa humana. Você pode ter a recompensa divina e ter o reconhecimento dos homens. Isso pode acontecer. Porque eu citei o exemplo da pastora Cleusa com relação à condecoração que ela recebeu do governo. Ela buscou aquilo. Quando ela falou assim, eu vou dar comida para o homeless aqui na igreja, eu vou começar a alimentar os mendigos. Então, no futuro, eu tenho certeza que o governo vai me reconhecer, vai me dar aquele lindo quadro do valor de $0. Foi isso? Não, não foi a intenção. A intenção foi realmente alimentar os carentes. Mas o que aconteceu?
Alguém descobriu e trouxe, reconheceu o fato, tudo. Quer dizer que ela perdeu o galardão diante de Deus? Não, porque a intenção não foi aquela. Então, a palavra de Deus está falando o seguinte: guarda a sua espiritualidade para aquele que pode te dar recompensa. Imagina se o neto vai visitar a X está limpando uma casa, ok? Aí o bispo neto vai visitar. Ela começa a limpar tudo muito mais bem limpo, porque o neto está lá. Ele é patrão dela? Não. Ele pode dar alguma recompensa? Não. Jesus está dizendo o seguinte: você é espiritual e quer mostrar que é espiritual, mostra só para mim, porque a recompensa da sua espiritualidade, somente eu posso dar. Então, o novo padrão de espiritualidade não é a forma como você ora, é o coração com que você ora. É claro, nós podemos orar com palavras lindas para o Senhor, sim, palavras poéticas, sim, nós devemos fazer isso, nós podemos fazer isso, mas nós temos que entender o seguinte, que aquele que levantou a mão e falou assim: Senhor, muito obrigado, e não tinha mais palavras para falar, ele também tocou os céus como aquele que orou meia hora com palavras poéticas e bonitas. O pastor Silvio conta de algo interessante. Às vezes eu me preocupo com alguns detalhezinhos, e esse detalhezinho da oração para a comida sempre me preocupou. Sempre mesmo. Depois que o pastor Silvio me contou isso, então, ele disse que um dia ele colocou a mesa, ele tinha um convidado, esse convidado era pastor, e ele colocou a mesa, e ele estava com muita fome, todo mundo com muita fome, não sei o que aconteceu no Nepal, que eles atrasaram o almoço, ele colocou aquela mesa farta, e assim, muito agradecido ao Senhor. Ele disse que ele sentou à mesa falando assim: Pai, muito obrigado. E já começou a colocar a comida no prato. Ele disse que ele saiu com aquela expressão assim, ele falou: foi do coração, foi do estômago, foi de todas as células famintas do meu corpo. Pai, muito obrigado. O irmão, na hora que ele colocou a segunda, o irmão: licença, por favor, vamos orar. Senhor, e disse que foi aquela oração. Obrigado. Só faltou assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como aqueles que não oram antes de comer. Só faltou isso. Diz que foi aquela oração. Ele falou assim: eu me senti tão desrespeitado dentro da minha casa. E tão assim, atacado. Ele falou: é muita religiosidade para uma pessoa só. A minha expressão de pai, muito obrigado, estava muito bom. Então, nós temos que tomar cuidado com os nossos rituais de culto. Os nossos rituais de culto. Eu lembro que algumas pessoas tinham crise na hora de abrir o culto. Eu não oro como os outros. Eu não oro mesmo, graças a Deus que você não ora como os outros. Ah, mas eu não falo como os outros. Graças a Deus que você não fala como os outros. Porque imagina, se todo mundo chegasse aqui e falasse a mesma coisa, ia ser reza, não ia ser culto. Não é? Então, o mais gostoso é isso, é a espontaneidade do coração. E o Senhor gosta disso. A pastora Cleusa conta de uma coisa que aconteceu. Eu estava lá, eu vi, ela não aumenta nem um ponto nesse caso, nem um ponto. Não estou falando que ela aumenta em outros casos, mas... Então, ela estava num lugar e um pastor estava falando mal do outro. E ele falava assim: aquele pastor é um cachorro, ele não sei o quê, não sei o quê. Eu não como no mesmo lugar que tiver aquele homem, eu não entro no mesmo lugar, ele é um cachorro, ele é um salafrário, irmãos, não sei o quê, não sei o quê. Está na hora de começar o nosso culto. Senhor, meu Deus, que está no céu. Ah, Deus! Queridos. Ah, é I-O-U, né, Léo? Ah, é I-O-U. Bom é quando é terra, fogo, água, capitão, planeta. Assim é bom. Mas é sério. É um impostamento da voz para mostrar a espiritualidade. Por quê? Deus só ia ali se tivesse aquele ritual de invocação, né? Pelo amor de Deus, nós precisamos realmente acordar para os nossos rituais e entender que a aparência não atrai nada, não atrai a Deus. Muito pelo contrário, atrai a nossa atenção. Atrai a nossa atenção. Eu já contei para vocês, é o último exemplo que eu vou dar. Eu estava conversando, a Marcilane estava junto comigo, a pastora Marcilane estava junto comigo. Um rapaz, nós oramos por esse rapaz, ele estava no fundo do poço, desviado, né, pastora Marcilane? Nós oramos, nós alimentamos ele com a palavra de Deus. E
Nutrimos ele o quê? Uns 2 meses? Sumiu. Foi mais, né? Sumiu, tá? Um dia ele voltou, e ele voltou para agradecer. Linda atitude, não foi? Ele chegou, ele deu boa noite. Até então ele era uma pessoa normal, para mim, aos meus olhos. E ele veio agradecer, né? Estava eu e a Marcelina junto, ele falou assim, irmãs, já virou irmãs, tá? Não é pastora mais, é irmãs. Irmãs, eu vim agradecer, porque através da sua vida, Deus realmente fez algo na minha vida, neste lugar. Sem brincadeira, e foi nessa entonação de voz, agradecimento todinho. E eu fiquei, eu e a Marcelina, assim, a Marcelina olhou para mim, eu olhei para ela. Eu não acredito nisso. Eu orava. Onde eu errei? Não. Então, Jesus está falando o seguinte. Hã? Não, deu vontade. Mas o que acontece? Que ele voltou realmente para Deus, mas para as raízes. Sim, eu voltei para o Senhor, mas foi para as minhas raízes, mas não posso esquecer do alimento que tive nesse lugar. Bom, amém. Glória a Deus. Então, assim, eu quero falar para vocês que tem os 2 lados da moeda. Tem aquele lado de gente que Deus só está no lugar, se der uma rajada, língua estranha, um sapateio, e dar um grito e dizer, assim diz o Senhor, Deus estava na reunião. E tem aquele grupo também, da qual eu me esforcei muito para sair, já saí em nome de Jesus, que se fizesse isso, eu já queria ir embora. Então, nós temos que entender o seguinte, esses rituais, eles não têm poder nenhum diante de Deus. Ele tem cara de piedade, ele tem cara de crente, ele tem cheiro de crente, mas ele não tem poder nenhum ritual, nenhum outro. Também você chegar numa oração, num lugar que está fazendo aquela oração de fogo, você não concorda, então você faz assim, deixa eu ensinar esse povo a orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Também não vai rolar. É ritual do mesmo jeito, vocês entendem o que eu estou falando? Então nós temos que fugir da aparência religiosa e realmente entender que para o Senhor o que interessa é a postura de coração. O que atrai o Senhor Jesus é a nossa postura de coração e mais nada. Hoje de manhã, eu tive uma experiência muito interessante com Deus. Eu sei que a gente vem para cá de manhã para interceder, né? E estava eu e a Kenny aqui. Por que eu estou contando isso? Porque você vai entender no final. Ela estava aqui e eu estava lá atrás. E nós não oramos juntas. E o tempo todo eu fiquei aflita, eu fiquei assim. Ai, tomara que a Kenny não venha me atrapalhar. Sério. Eu falando a mesma coisa. Ai, Deus, será que ela vai orar? Você está falando sério? Gente, estava um momento tão gostoso com Deus. Tinha tanta presença de Deus aqui dentro, que eu vou falar para você, se a Kenny não estivesse aqui, eu tinha dançado. Eu tinha apagado as luzes. Estou falando sério. Não, peraí, nem machucar. Não. Peraí, essa câmera tá gravando? Essa câmera daqui? Vai ficar gravando. Vai ficar gravando toda quarta de manhã. Não, vou parar. Se estiver gravando, ele vai ter que voltar. Eu estou conversando com a Kenny e falei assim, Kenny, você quer que coloque a música? Ela, sim, pastor, é bom colocar uma música e tal. Aí eu falei, eu vou colocar. Cheguei assim, para mim tinha uma cadeira atrás de mim. Eu falei, ok, Kenny. Soltei o corpo como se fosse para soltar na cadeira. Eu só vi as... A Kenny fez assim. Aí a Kenny chegou e falou assim, o que é isso? Eu não sei se eu te levanto ou se eu rio. Eu falei, pode rir que eu estou rindo também. Eu falei, pode rir. Eu falei para ela assim, pode rir, relaxa, porque eu estou rindo também. Não machuquei, realmente. Estou falando para vocês, tinha uma presença de Deus tão gostosa aqui dentro. Se fosse a Josi, estava rindo até agora, que a Josi não consegue. Olha lá, ela já não está conseguindo. Ela. Sério, alguém do louvor, algum abençoado ali a cadeira, com certeza. Algum abençoado do louvor tirou a cadeira onde a Marcelana está sentada ali, ó. Só que eu não vi. Eu cheguei lá e
Soltei o corpo, mas foi pro chão mesmo. Ok. Mas o que eu estava falando? Que o tempo todo eu estava lá, estava uma presença de Deus tão gostosa. E eu estava num momento tão bom com Deus. Eu falava assim, a Kênia vai vir aqui e vai atrapalhar. Ela vai falar, nós temos que orar pelos alvos do papel agora. E toda hora que ela mexia, eu falava assim, ela vem. Senhor, segura ela, deixa eu ficar esse momento com o Senhor, não deixa ela vir aqui não. Você sabe o que é isso? Ritual. Ritual. Naquele momento, hoje, Deus queria quebrar o ritual. Deus queria falar assim, olha, eu quero me manifestar de uma forma diferente hoje. Quantas vezes a pastora Cleusa vai orar e eu não ouço palavras nenhuma da boca dela, a não ser um gemido de choro. Sério, igual o Chaves. Por quê? Porque não adianta, nós não precisamos de ritual. Ritual não atrai o Senhor, o que atrai o Senhor é a espontaneidade do coração. Amém? Eu estava quase segurando Jesus e falando assim, não vai lá na Kênia não, fica aqui comigo. Não fala para ela. Mas foi muito bom, foi muito bom. É isso que eu estou falando para vocês, a questão do ritual. Ok. Quando orardes, eu estou lendo 5. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos nas praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhes peçais. Aqui, Jesus fala de alguns princípios muito interessantes com relação à oração. Estão muito claros no texto. Primeira coisa, o princípio de não ser visto. Se nós estamos orando ao Senhor, Ele é o único que pode ouvir as nossas orações. Nós não temos necessidade de sermos vistos. Amém? Nós não temos necessidade de que os outros nos ouçam. Então agora eu não posso mais orar em voz alta. Não é nada disso. O texto está dizendo uma postura de coração de quem está querendo aparecer e de uma postura de coração de quem está querendo agradar o Senhor, conversar com o Senhor. Amém? Não vou me deter nesse ponto, porque eu creio que está muito claro. E eu estou doida para ir para o segundo. O segundo ponto, que fica muito claro, entra no teu quarto. Irmãos, eu fui estudar isso aqui, entra no teu quarto. Primeiro, isso aqui entra em contraste com 1 Timóteo 2,8. Deixa eu abrir rapidinho, falar para vocês. Entra no teu quarto. Paulo fala assim, em 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. Parece que é uma discrepância, não tem? O próprio Jesus fala, quando você for orar, você entra para o seu quarto. Paulo fala para Timóteo, eu quero que os varões orem em todo lugar, levante mãos santas e orem em todo lugar. Eu fui pesquisar a palavra quarto e eu descobri que essa palavra quarto no grego é tameon. Quem está anotando, anote isso. Quem não está anotando, anote no coração. Essa palavra é tameon. Agora se prepare para você levar uma pancada. Tameon era exatamente o nome do quarto de tesouro do templo. A palavra aparece 2 vezes no Novo Testamento. Agora e quando fala de levar os tesouros para o lugar do tesouro. Tremendo, né? Tremendo demais. Então, Jesus fala assim, quando você for orar, entra no tameon, entra no lugar do tesouro. Por quê, queridos? Porque Mateus 5, 6 e 7 é uma questão de coração. E onde está o seu coração, está o seu tesouro. Então, o tesouro é quem? É o Senhor. E o seu coração tem que ir para onde? Para o lugar do tesouro. Tem que ir para o tameon. Fala de lugar de riqueza.
Ou seja, o Senhor quer te levar, não é que você, toda vez que você for orar, você vai ter que ter um quarto, meia luz, fechar a porta, não é nada disso. Você pode entender como um local de isolamento por causa da próxima parte. Mas esse momento aqui, Jesus está dizendo o seguinte: o lugar que você vai se encontrar comigo na intimidade é lugar de riqueza, é lugar de tesouro, é um lugar, pensa, o único lugar no templo onde todos os tesouros do templo eram guardados. Era chamado de Tamion. É tremendo demais, é profundo demais isso. Jesus te chama para o lugar do tesouro. Mas mais importante do que entrar para esse lugar, fica a ordem do Senhor. Ele fala, entra e fecha a porta. Entra e fecha a porta. Ou seja, esse Tamion da Cíntia pode ser um lugar. O meu pode ser outro. O da Adriana pode ser outro. O do Israel pode ser outro. O mais importante é que quando eu entrar no meu lugar de isolamento com o Senhor, eu fecho a porta. Para tudo aquilo que é a distração, para tudo aquilo que me impede de ver o Senhor como meu único foco. Porque se nós ficarmos focando nas nossas necessidades, nós esquecemos daquele que é o supridor de todas elas. Quando nós encontramos o Senhor, nós esquecemos de todas as outras coisas, nós entendemos o seguinte: eu me encontrei agora com a fonte de recurso. Se o meu problema é sede, eu me encontrei agora com aquele que é a água da vida. Se o meu problema é enfermidade, eu encontrei agora com aquele que é Jeová Rafá, que cura todas as coisas, com aquele que levou sobre si todas as minhas dores. Se o meu problema é emocional, eu me encontrei agora com aquele que é o equilíbrio. A Bíblia diz que ele é manso como a pomba e prudente como a serpente. Ele é o equilíbrio. Então, todos os meus problemas, eles têm que ficar do lado de fora da porta. Eu tenho que fechar a porta e me envolver com ele. Automaticamente, todas as outras coisas me serão acrescentadas, que é o que está escrito em Mateus 6,33. Nós já decoramos. Amém? Terceira coisa que é falado, para a gente não usar de vãs repetições. Quando Jesus fala para não usar de vãs repetições, não quer dizer que nós temos que ter palavras novas para orar, sempre. A Bíblia diz, quando Jesus estava indo para o jardim do Getsemane, ele estava no jardim de Getsemane, em Mateus 26:44, ele fala assim, foi Jesus, os deixou pela terceira vez e orou as mesmas palavras. Então, pode repetir, certo? Paulo, quando ele pede para ser curado do espinho na carne, ele fala o quê? 3 vezes eu orei a mesma coisa. Então, não é uma questão de repetição de palavras, é uma questão de mesmice, no ponto que a gente nem sabe o que está repetindo. Eu me lembro que eu entrava na minha casa, tinha novena. E eu entrava, né, crianças, já viu, né? E a gente apostava, eu e minha irmã, a gente chegava a falar, vamos ver, eu aposto que a dona Rita, dona Geralda, dona Fulana, dona Ciclana, vai tudo olhar. Elas estão tudo rezando, mas elas vão olhar para nós. E não dava outra. A gente passava, elas estavam assim, né, com as continhas na mão e rezando. Todas elas faziam assim. Eu conheço uma mulher que ela reza o tempo todo. Se você perguntar em qual parte que ela está, é perigoso ela não saber. Porque é vã repetição. Então, nós temos que entender o seguinte, não é o muito falar, não é o muito repetir, é algo que vem do coração. Eu creio, de verdade, que Ana, lá em 1 Samuel, acho que 2, eu creio de verdade que Ana não tinha muitas palavras para ela falar. Talvez ela falava assim, Senhor, eu quero um filho, Senhor, eu quero uma criança, Senhor, eu quero um bebê, Senhor, eu quero um baby. Eu não creio que Ana falava muito além disso. A Bíblia diz que tinha um momento que ela já estava tão assim, que ela sussurrava na presença de Deus, e ele achou que ela estava bêbada. Então, eu creio que a oração de Ana era uma repetição, mas era uma repetição que fluía do coração. E o Senhor está dizendo para nós o seguinte, nós podemos repetir, mas tem que ser vinda do coração, não pode ser uma repetição vã, não pode ser porque eu ouvi a pastora Cleusa orar assim, porque eu ouvi fulano orar assim. Eu lembro que teve uma época que era até bonito de ver, né, pastora? A Ana, a Lídia, a Amana, elas oravam exatamente como a pastora orava.
Mas era bom, porque elas se converteram naquela época, então elas pegaram aquele fogo de oração. Mas o envolvimento delas com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, foi tão verdadeiro que acabou. Elas oram hoje, cada uma tem o seu estilo de oração. E é isso que o Senhor está dizendo para nós, nesse negócio. Agora, no final, olha que coisa interessante. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Eu estava lendo um livro essa semana, e algo muito bom eu li nesse livro, que eu achei tão interessante. O autor fala assim, eu vou dar uma opinião particular para vocês, ele fala, em cima desse texto. Quando você for orar, não faça relatórios ao Senhor. Faça pedidos. E eu comecei a analisar aquilo tão forte. A maioria dos problemas que se surgem dentro da igreja, de às vezes falar assim, eu não confio em povo de oração, porque eles falam tudo da vida da gente na oração. É por causa dos relatórios. Senhor, ajuda a irmã Mariinha. O Senhor sabe, coitada, ela não está aguentando mais aquela situação de adultério do marido. Ajuda, entra com o Senhor, com aquilo que ela precisa, Deus. Ajuda ela a aguentar aquele marido terrível que ela tem. Deus, a gente sabe que de vez em quando ele bate nela, mas dá força para ela aguentar. Lembra que você morou numa casa e morava um monte de gente que a dona da casa orava assim? Lembro. Todo mundo. Meu Deus. Eu liguei para ela um dia, né, do segundo andar. Eu falei, pastora, eu estou no segundo andar da casa. E eu estou ouvindo a oração que está se fazendo lá embaixo, sobre a vida dos outros. Isso. Eu fiquei chocada. Falei, nossa, isso tem que acabar. Foi. A não orar com vocês, não? Hã? Não, eu era fechada, minha filha. Fechada, com 7 cadeados. Você quer oração? Não. Estou bem. Depois ligava para a pastora Creuza, vem aqui, ora por mim. Mas era assim. Mas então, olha que interessante. Quando nós falamos, essa frase dele foi tão inteligente e tão simples ao mesmo tempo. Quando ele fala assim, Senhor, você está orando, você fala assim, Senhor, estamos perecendo. Você está relatando. Quando você fala, Senhor, salva-nos, você está fazendo um pedido. Percebeu a diferença? Senhor, salva-nos. Não é entrar no Senhor, tu sabes, né? Do pastor Mauro, Senhor, tu sabes, amém. Mas é orar de forma diferente, é não fazer lamúria diante de Deus. Às vezes, nas nossas orações, a gente fala assim, Deus, quando termina a oração, você vai falar assim, a oração do fulano foi igual a Deus, eu não mereço estar passando por isso. Mas o Senhor parece que está de olho fechado e eu estou passando. Então, vamos ver se o Senhor abre o olho e olha para mim, porque eu não mereço. Mas tem oração que quando você vai fazer como é que fala? Vamos resumir essa oração aqui. Qual foi essa oração? A oração foi, eu não estou aguentando mais, o Senhor está vendo, o Senhor não faz nada, acorda, Deus, olha para mim, eu não mereço, eu sou bom demais. Mas nós precisamos entender que a nossa oração ela tem que ser pedidos para o Senhor. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós não podemos pedir nada para o Senhor. Eu tenho muito medo de certas coisas. Eu já preguei aqui numa sexta-feira com relação a isso. Não peça nada para o Senhor. Peça. Porque a Bíblia diz que vocês vão pedir e vão receber. É claro que a nossa intenção não pode ser simplesmente chegar e falar assim, ô gênio da lâmpada, eu estou precisando, né, disso, daquilo, e dar aquela esfregadinha na lâmpada, né? Que eu garanto para vocês que se tivesse lâmpada aqui nesse altar, muita gente ia esfregar. Se pastora falar assim, agora é a campanha da lâmpada, eu tenho certeza que ia ter gente esfregando a lâmpada aí e fazendo pedido. Mas nós precisamos entender que Ele é nosso Pai. Se você não pedir para Ele, você vai pedir para quem? Você vai pedir para quem? Você vai pedir para Ele. Às vezes, você chega num momento, num nível de relacionamento com Deus, né, nessa área, que você não precisa pedir. Que você não precisa pedir. Eu posso falar para você de verdade, é do fundo do coração, Deus sabe que é verdade.
eu tenho que tomar cuidado com o que eu desejo. É melhor desejar só a real coisa que eu preciso mesmo, senão... Sério. Está vendo? O dia que eu desejei um Saab, Deus tocou no coração do Léo e do Rafael. Então, assim... Léo, foi Deus, não adianta falar, foi Deus. Amém, queridos? Mas com relação ao padrão de espiritualidade do reino, o foco de Jesus é o seguinte. Resumindo tudo que Jesus falou, até aqui que nós lemos. Tira o olho de você e põe em mim. Tira o olho de você. Você não é o foco. Eu sou o foco. Então, não interessa o quanto de oferta você dá, os outros vão ver. Não interessa qual é a sua oração. E não interessa o seu jejum. Eu não falei sobre jejum, semana passada não estava todo mundo aqui. Com relação a jejum, ele fala para a gente não mostrar que está em jejum. Eu falei que não é aquela postura infantil. Eu chego na casa do Léo e da Adriana, né? Que, aliás, já dou uma sugestão aqui, porque eu vou lá. Então, aí eu chego na casa da Adriana, a Adriana faz aquele banquete, né, Adriana? Né? Então, aí... eu olho para a Adriana e falo assim... Não, muito obrigado. Não posso comer. Estou em jejum. Orando por você e pelo Léo. Para ver se vocês mudam de vida. Caramba! Mas tem o outro lado. Vamos comer? Não, obrigado. Mas se você veio na minha casa no sábado à noite, para a gente ter um momento legal, vamos comer? Não, muito obrigado. Por favor, come com a gente. Não, não posso falar. Então tem a postura carnal e tem a postura infantil. Nós não precisamos tocar a trombeta no nosso jejum. Eu não preciso saber quantas horas você jejuou. Eu já contei isso para vocês semana passada. Não vou contar de novo, porque a pastora está aqui, então não vou contar de novo. Não, eu já jejuei com raiva, porque a pastora e o neto e a Marcelana estavam jejuando e eu tinha que jejuar também. Então, sério, já cheguei aqui e pensei assim, nossa, não é possível. Se eles veem que eu não estou de jejum, vai pegar mal para mim. Vou ter que jejuar? Quer café, Cris? Não. Vocês não estão de jejum? Eu também. Né? É assim? Mas era mais ou menos essa a minha postura. Eu já saía de casa com a cabeça no café. Cada Dunkin', eu detesto café do Dunkin' Donuts. Cada Dunkin' Donuts que passava, eu fazia assim... Dunkin' Donuts, né? Chegava aqui... Não, tem que jejuar, porque, afinal de contas, o Neto, a pastora e a Marcelana estão jejuando, é semana de jejum. Ah, por que a Marcelana não ouve as coisas de Deus só para ela? Por que tem que estender para os outros? Deus fala com ela tem que falar para a gente, jejuar. É uma coisa assim que eu não entendo. E a pastora vai na dela. Meu Deus do céu, para que isso? Porque jejum é pessoal, Marcelane. Quando Deus falar 40 dias, é só com você. É uma coisa assim... E eu ficava. Depois eu entendi que aquele jejum não tinha valor nenhum diante do Senhor. Era só um passar fome. Era só um passar fome. Sério. E era. Deixa eu me dar 5 minutos. Nós estamos em cima da... Não, nós começamos atrasados. Tem algo muito importante que eu preciso falar com vocês com relação à espiritualidade. Vocês lembram que nós falamos sobre hipocrisia semana passada? Que a nossa postura espiritual não pode ser hipócrita. Tem uma moda agora. E eu não quero nem... Porque hoje acabamos tocando nesse assunto e eu falei, eu vou mudar de assunto dentro da cozinha, porque eu não quero que ninguém pense que eu estou levando a conversa da cozinha, mas já estava programado falar isso. Você pode citar o exemplo da Denise com a hipocrisia. É verdade. No final me lembra, tá? No final eu vou falar o exemplo da Denise com relação à hipocrisia, que ela não mora aqui mesmo, então posso até citar nome. Denise. Algo muito interessante que tem acontecido no nosso meio. Olha só, nosso meio que eu falo, nosso meio, Igreja Mil e Igreja do Senhor em geral. Tem aquelas pessoas que não são hipócritas, que são pecadores assumidos. Você conhece alguém assim? Não, pelo menos eu não escondo. Eu sou assim. Deixa eu falar uma coisa para você. É pecador do mesmo jeito. Só que com a postura um pouco mais desprezível.
Por quê? Não tem nada mais desprezível do que a hipocrisia. Na palavra de Deus não está dizendo que a hipocrisia ela afasta Deus. Deus tem ódio da hipocrisia. Mas quando uma pessoa assume o pecado sem disposição de arrependimento, ela é tão desprezível quanto o hipócrita. Entendeu? Então, a pessoa assumir o pecado sem disposição de arrependimento e mudança é tão desprezível quanto alguém que esconde o pecado. Vou dar um exemplo para vocês. 2 pessoas assaltaram um banco. Um estava de máscara e o outro não. Qual deles vai pegar mais anos de cadeia, Danilo, quando forem pegos? Quando forem pegos, os dois. Os dois. Os dois vão pegar o mesmo tempo de cadeia. O que estava usando máscara e o que não estava usando máscara. Os dois assaltaram o banco. Não é verdade? Então, o crime é o mesmo. O que nós temos que entender é o seguinte: nós não podemos bater no peito e dizer assim, eu assumo os meus pecados. Nós temos que dizer assim, eu assumo, me arrependo, deixo, mudo e sigo em frente. E vivo de acordo com aquilo que eu já recebi. Paulo fala assim, no final de Colossenses, eu sempre misturo os 2 textos. Paulo fala assim, todavia, vocês devem andar de acordo com aquilo que você já alcançou. Amém? Então, se aquele irmão ele já alcançou aquele entendimento, ele já foi ensinado, o que ele tem que fazer? Deixar. Não é dizer, eu sou assim mesmo, e acaba tendo assim um mérito. Aquilo que deveria ser vergonha, acaba virando mérito. Deve ser vergonha. Nós devemos confessar, dizer, eu faço mesmo, preciso mudar, eu me arrependo, assim, de corpo e alma diante de Deus, e o Senhor vai me levar à mudança. Porque senão fica algo muito, como é que eu vou falar? Palavra que me fugiu agora. Fica algo assim, da mesma forma que um não é coisa de crente, o outro também não é. A mesma forma que esconder é pecado, fazer e não se arrepender é pecado da mesma forma. Nós precisamos entender que todas as nossas atitudes que desagradam o Senhor, tem que haver arrependimento. Amém? Tem que haver arrependimento. Mas eu não consigo me arrepender. Aí é a hora, filho, de entrar no jejum e na oração. Chibata, vela quente. O que funcionar para você. Ajoelhar na caroço de milho. Mas é hora de falar, Deus, Senhor Jesus, que eu saia daqui mancando, mas que eu saia daqui transformado. Que eu saia daqui manco de uma coxa para sempre. Meu nome é bonito, que eu saia chamando Sebastião, mas que o Senhor me transforme, que o Senhor mude meu nome, a minha personalidade, a minha maneira de ser. Eu preciso ser transformado. Amém, queridos? Essa deve ser a nossa postura. Então, nós vimos que Mateus 5, 6 e 7 ataca qualquer forma de hipocrisia e nos mostra como deve ser a natureza das pessoas do reino, a lei que as pessoas do reino devem seguir e nos mostra a espiritualidade das pessoas do reino. Amém? Fala para o seu irmão assim, você vai sair daqui mais espiritual nessa noite. A hipocrisia da Denise. Fui fazer compra com a Denise. Um clássico exemplo de hipocrisia, para vocês lembrarem. Você compra com a Denise. Denise, fala aí o que você gosta. A pastora falou para te tratar bem, né? Você é hóspede da pastora, então. O que você gosta de comer? Aí ela, iogurte. Pega o iogurte esse? Não, tem que ser sem açúcar. Vamos procurar iogurte sem lactose. Ok? Iogurte sem lactose, sem açúcar. Ok. Aí, de repente, ela quer também granola. Vamos procurar granola. Essa aqui tá boa? Não, sem açúcar. O Cris, pode ter até uns chocolatinhos, mas tem que ser sem açúcar. Né? Um sotaque bem catarino. Tem que ser sem açúcar. Ok. Põe isso tudo no carrinho e vamos embora. Dentro do carro eu ouço um barulhinho de um negócio abrindo, que eu olho, a Denise está comendo aqueles bolinhos. Uma bolachinha assim, grossa, com a camada de creme, sabe, de whipped cream. Não é nem whipped cream, é aquele frosty mesmo, dentro. É, frosty. Aquele negócio que é açúcar puro. Eu falei, Denise, você sabe o nome dessa bolachinha? Ela, não. Eu falei, hipocrisia.
Hipocrisia é o nome da bolachinha. Iogurte sem açúcar, granola sem açúcar e mete a cara na bolachinha. O nome da bolachinha é hipocrisia. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. Queridos, ore nesse momento, fala, Senhor, me ajuda realmente a ter a espiritualidade do reino. Pai, nós queremos ter a espiritualidade do reino. A espiritualidade que agrada ao Senhor. Que não parte de uma postura de coração de querer aparecer para os homens, de querer ser louvado, de querer ser visto, de querer ser considerado alto. Mas parte de um princípio de querer agradar ao Senhor. Quando dermos esmola, Senhor, quando ajudarmos o pobre, o órfão, a viúva, que o nosso coração nós estejamos dando para o Senhor. De maneira que se nós não tivermos nenhum mero obrigado, nós estamos felizes da mesma forma, porque nós plantamos no Senhor. E nós sabemos que a recompensa é certa, porque a tua palavra não volta atrás. Que nós possamos orar sempre com foco no Senhor. Que nós possamos entrar no nosso tameon, no nosso lugar de tesouro, e extrair do Senhor todas as riquezas necessárias para a nossa vida. Seja riqueza emocional, espiritual, riquezas materiais, mas que nós possamos extrair do Senhor. Que nós aprendamos, Senhor, a fechar a porta atrás de nós. A não deixar que as distrações do mundo nos tirem o foco do Senhor, a ver a fonte maravilhosa que é o Senhor. E que nós possamos, Pai, jejuar de forma a agradar o Senhor e não sermos vistos pelos homens. Que nós possamos ser maduros, Pai. Que nós possamos ser verdadeiramente espirituais. A espiritualidade do reino que agrada ao Senhor. Pai, leva-nos para casa guardados pelo Senhor, pela tua poderosa mão, em nome de Jesus.